Olá, bem-vindos a mais uma aula do curso Kubernetes, Orquestração de Ambientes Escaláveis. Nessa aula, vamos aprender como gerenciar limites. Como objetivos da aula, vamos aprender aí dentro do cluster como realizar o gerenciamento de um limite padrão para um pod e também como limitar um recurso mínimo e máximo que esse pod vai utilizar dentro do cluster. Recursos de memória e CPU. Qual a diferença de um limite padrão e limites mínimos e máximos? Quando o agendador recebe a solicitação de um novo agendamento que será feito dentro do cluster, ele consulta o etcd, por exemplo, para ver qual é o nó que possui um label, caso aquele pod, aquele deploy, tenha um label ali definido, né? Um node selector. Mas também o agendador ele vai procurar o nó que possui recursos disponíveis para alocar aquela réplica. E ele é inteligente, o scheduler, né? Ele simplesmente não vai pegar um pod que precisa de bastante memória e bastante processamento e alocar num nó que naquele momento tem pouca memória, tem pouco processamento. Mas como que ele faz isso? Bem, como o etcd guarda todas as informações de todos os componentes do nó, o scheduler sempre vai estar consultando para ver quanto que tem de memória, quanto tem de processamento. Ele consegue ter essas informações. Mas se você definir um limite para aquele deploy, para aquele pod, o nosso agendador ele tem uma tomada de decisão muito mais rápida, muito mais eficiente. Então, deixa eu ver se eu entendi. Primeira coisa é deixar o meu cluster rodando mais eficiente. A gente viu que eu posso colocar, né, um novo schedule e tal. Defino limites de uso de memória e CPU, assim o meu agendador consegue tomar aí uma decisão mais rápida. E outra, pessoal, o próximo assunto que nós vamos ver dentro do curso é cota. E eu defino cota para quem está com esses recursos definidos, né? Ou seja, o seu deploy ele precisa ter quanto de memória e processamento ele precisa dentro do cluster. Mas como que eu vou diferenciar o limits default, que tem para memória e CPU, e default request, que também tem memória e CPU? O default é quanto que ele pode utilizar dentro do nosso cluster. Então você coloca lá, você pode usar tanto de memória, tanto de CPU. E o default request? O default request é no momento que ele é agendado, é alocado no nó. Então, por exemplo, um banco de dados, ele entra no nó 1. No momento que ele entra no nó 1, ele precisa, nesse momento, né, ele faz uma requisição, quando ele sobe, quando a aplicação começa a ser carregada, ele precisa de tanto de memória, tanto de CPU. Então a diferença do default request para o default é que o default request é quando ele está sendo carregado. E o default é uma vez que ele já foi carregado e até onde ele pode chegar. Então veja que a gente está falando sobre limite padrão. O limite padrão ele é aplicado para todo pod que não define os seus limites. Ou seja, você pega um desenvolvedor que ele simplesmente esquece de colocar quanta aplicação dele precisa de memória para carregar, precisa de CPU para carregar, o quanto que ela pode utilizar de memória e CPU. Então, o que, que você faz? Você cria, você trabalha com um limit ranger, um kind, que nós estamos vendo agora, e nesse kind você define qual é o namespace, aqui a gente pode ver que vai ser no namespace
padrão, né? E aí você vai lá e coloca limits default 256 megas de memória, CPU 0.5, isso dá 50% de um núcleo, tá? Metade de um core. Default request, memória 100 megas, CPU 0.2, o tipo container. Então você pega o desenvolvedor A e o desenvolvedor B, o A ele configura os seus deploys, os seus pods com todas as especificações de memória e CPU. Ele vai cair aqui nesse limite padrão? Não, porque ele já limitou. Ah, legal. Aí você pega um desenvolvedor B. Simplesmente ele esqueceu, sei lá, de colocar os limites. Ah, vou rodar minha aplicação aqui. Ah, você esqueceu de colocar os seus limites? Então eu vou organizar o cluster. Eu sendo o administrador do cluster, né, para não virar bagunça. Então ele vai cair no limit ranger, o pod que não definir quanto que ele precisa no carregamento, ou seja, o default request, quanto que ele precisa de memória CPU para a aplicação carregar e até quando a aplicação pode, no caso, utilizar de recurso. Aí, se o desenvolvedor B começar a reclamar, falar, mas 256 ele não chega até 256, 100 MB é muito pouco para ele carregar. Então, você tem que seguir essa boa prática, né? De sempre quando definir ali uma aplicação, quanto que ela precisa no mínimo, quanto ela precisa no máximo, que é o próximo assunto que a gente vai ver. Já o limite mínimo e máximo, ele já não cai no padrão, né? Simplesmente você define ali, ó, eu preciso de um mínimo e de um máximo, né? E aí tem um exemplo, no limit ranger, o mínimo é 0.8, 80% de um core, e 512 de memória. O máximo, desculpa. O mínimo é 0.3 e 256. Então, assim, ele começa com esse valor, ele pode chegar até esse outro. Começa com o mínimo, pode chegar até o máximo. Vamos ver na prática isso acontecendo. Inclusive, nós vamos simular a ultrapassar, né? A gente vai simular como ultrapassar esses limites, né? Para ver que realmente não será possível trabalhar com esses valores. Bem, para começar, eu preciso estar lá no master. Existem configurações prontas dentro da nossa pasta. Então, a primeira configuração que a gente vai ver está na pastinha 4541 limits, e aí você vai encontrar o limit range 1. Essa é a primeira configuração de limite. Essa configuração ela define o quanto padrão tem o default request e o default. Então, lembrando, quando carrega e até onde pode chegar. Vamos aplicar essa configuração, lembrando que eu não tenho nenhum pod com essas configurações de recursos, né? Como que eu listo? Eu uso kubectl describe limit ranger e aí o nome do nosso limit, limits 1. Então você pode ver que ele tem uma coluna de recurso e fala sobre limit, sobre mínimo, máximo, default request, default limit, max, limit, request rate. Ele possui essas informações. O que nós já definimos? Nós já cravamos o seguinte, ó, default request 100 para memória e no caso 200, esse 200 aqui, pessoal, milicore, quer dizer que é 20% de um core para CPU, né? Até quando ele pode chegar? Ele pode até chegar a 256 de memória. Quer dizer que quando a aplicação começa a ser utilizada, ela começa a utilizar mais recursos computacionais do nó. Até quando ela pode chegar, no caso, quando ela for muito estressada, for muito acessada? 50% de um core, que dá 500 milicores. E tem como eu testar isso? Tem. Existem aí dois arquivos
dentro da pasta limits, que é o pod 1, pod 2. Vamos visualizar eles? Pod 1, pod 2. O que você percebe dentro desses dois pods? Bem, são pods, né? Um tem o nome de pod 1, pod 2, e estão trabalhando com a mesma imagem, né? Tem aquelas configurações de imagem, só que um pod não está definindo nada de recurso. Nada. Não está falando quanto que precisa, quanto que. Nada. Simplesmente ele só está executando as informações sobre o container. Agora, o segundo pod, além dessas informações, ele define o resource, ou seja, o recurso. No recurso, ele está falando o seguinte, ó, limits, memória e CPU. E aí vem a pergunta, qual que vai cair no limite padrão? O primeiro. O primeiro cai no limite padrão porque ele não possui uma configuração. Então, o cluster vai olhar aqui para aquele namespace, né, que nós definimos aqui o limit ranger limits 1. Ele está no namespace padrão, que é o default, e ele está aqui, está no namespace padrão. Ele falou, opa, vem aqui que eu vou aplicar umas configurações para você. Interessante. O pod 2 já tem as suas configurações de limite. Vamos aplicar a configuração do 1 e do 2 e depois trazer informações sobre eles? Então vamos lá. Então, para aplicar, tem o apply aqui, né? Vai ser o pod 1, depois pod 2. Ok. E vamos trazer informações sobre esses pods. kubectl, describe, pod 1, pipe grep, limit, pipe grep, limits. Se você só trabalhar assim com o pipe grep limits, ele só traz isso. Mas aí eu posso fazer o seguinte, o grep ele tem uma opção que é o A de after. Após aquela string que ele achar, after, após aquela string, ele vai mostrar uma quantidade de linhas. Se eu uso o B, que é before, após aquela string, ele mostra uma quantidade de linhas antes. Before e after, após. Então veja que o pod 1 ele caiu nas configurações padrão. Vamos lembrar dessas configurações aqui, ó 200, 100, né? Request 200, 100, 500, 256, 500, 256. Ok. E o pod 2? Vamos ver ele? Pod 2, ele possui as suas próprias configurações, tanto de request como de CPU. Então essa é a diferença? Sim. Quando você trabalha com limite padrão, ele é aplicado simplesmente naquele pod que não possui configurações. Dando continuidade, vamos falar do Limit Ranger 2, que agora a gente vai falar sobre mínimo e máximo. Onde que eu encontro esse Limit Ranger 2? Lembra do 4541 Limits? Então, nós vamos encontrar o Limit Ranger 2. Veja que ele define um mínimo, que é memória 256, e CPU 0.3, 30%, e o máximo 512 e 0.8. Então, esse é o mínimo para trabalhar, esse é o máximo de recursos. Vamos aplicar, como que eu aplico? Uso aqui o kubectl apply-f e depois eu uso o describe. Lembra que a gente fez o describe do limits 1? Vamos fazer o describe do limit 2. Veja que no describe do limit 2, ele mostra aqui, pessoal, olha só que interessante, né? A informação sobre mínimo, 800, que dá, na verdade, dá 80% de um core.
máximo, memória 256 e 512. Agora, veja que interessante. Isso já se transforma, em the full request e the full limit. É o máximo. The full request e the full limit. A memória, você tem 512 para the full request e the full limit. Então, esse mínimo e máximo já são transformados em the full request. No limit 1, veja, são coisas separadas. Ah, mas você está trabalhando no mesmo namespace? Não importa. Não importa, tá? Aqui, no caso, eu tenho uma configuração de mínimo e máximo e uma configuração padrão. Agora vem a pergunta: tem como a gente testar? Tem como a gente testar um, 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 um pod que utilize uma quantidade de memória? Tem como? Então, tem um pod no 4541 limits com o nome de memory. Olhando aí, pessoal, ele tem uma limitação de memória de 768 megas e um core de CPU. Eita, 768 e um core de CPU. Mas isso está dentro do limite? Vamos ver de novo o limite Ranger 2. Mínimo 768. Isso de CPU, desculpa, mínimo 30% de um core, que dá, no caso aí, né, os 300 milicore. Máximo 800 milicore. Olha como que ele está pedindo. Ele está pedindo 1. Esse 1 aqui seria 1000, né? Porque aí a metade seria 500, o máximo é 800, ou seja, ele está ultrapassando. Eita. E a memória? 256 é o mínimo, 512 é o máximo. Ele está pedindo 768. A pergunta é: será que esse pod vai conseguir ser alocado dentro do nosso cluster? Vamos testar? Então vamos lá. Na hora que você usa o kubectl apply, você pode apontar aqui para o memory. Ah, não deu certo. Vamos forçar. Menos force. O que ele está fazendo? Ele está tentando alocar esse pod dentro do nosso cluster. Pessoal, o finalzinho que importa. Dá uma olhada. Máximo de CPU usada por container é 800 milicore. Mas você está colocando o limite de 1. Máximo de memória usada é 512, mas você está limitando a 768. Ou seja, ele não consegue alocar porque você está desrespeitando o mínimo e o máximo. Tá? Então, uma maneira que você tem, uma proteção que você tem aí para não acabar com os recursos computacionais. Bem, vamos deletar todo esse conteúdo do limits, e aí uma dica é ignorando o que a gente não usou ainda. Por que ignorando o que a gente não usou? Porque dentro daquela pasta você vai encontrar do limits, cadê aqui, ó, memory, pod 1, pod 2, você vai encontrar, no caso, né, o recurso que ainda não está presente, ele vai tentar remover o memory. O memory não está presente porque ele não coube aí, né, ultrapassou os limites. Então, vamos deletar usando o cube
ctl delete, né? Menos F, e aí eu aponto para a pasta com essa opção aqui, ó, menos menos, ignore, not found igual true. É assim, ignora o que não foi aplicado. Então, ele está limitando, ele está removendo o limit range, limits 1 e 2, e está removendo os nossos pods. Por que a gente está removendo, pessoal? Porque o próximo assunto nós vamos falar sobre cotas, tá bom? Então, enquanto ele está apagando aí para a gente dar continuidade, vamos recapitular. Então, vimos como funciona o limite padrão. Ele é aplicado para aqueles pods que não possuem uma configuração. Então, a diferença é que o default, né, até onde ele pode chegar, o request, o quanto que ele pede para carregar a aplicação. E também vimos limites mínimos e máximos, e é possível observar que existe uma proteção dentro do cluster, porque quando você tenta carregar um deploy, vou colocar aqui tanto de memória, tanto de processamento, não é assim. Se dentro daquele namespace existe um limite mínimo e máximo, o cluster vai verificar e existe uma proteção para você não acabar com os recursos computacionais. Por exemplo, o próximo assunto que a gente vai ver no curso garante isso, que é a parte de cotas. Então, por enquanto é isso. Obrigado pela sua participação na aula e até a próxima.